Paz do Senhor, gente. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Nosso Deus tremendo, santo, poderoso, está conosco. Por isso não devemos temer as afrontas do inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que todas as coisas que estão no mundo. Amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para a meditação da palavra de Deus. E a palavra que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Samuel, 2 Samuel, o versículo de número 12, que diz: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele, disse-lhes: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e ele havia crescido com ela e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e de suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeirinha tomará a dar a quadruplicadamente, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nesta manhã. Glória a Deus por isso. Uma palavra de reflexão acerca das nossas vidas, né? Glória a Deus. A gente vê que num tempo de guerra, Davi não fora naquela guerra. Ficou no seu palácio e ali à tarde levantando-se, passeando pelo palácio. Vira Betseba, ali se lavando. Davi logo se interessou e mandou saber quem era Betseba. E vira ali que era a esposa de Urias, um dos servos de Davi. Davi ali, por sua vez, não se conteve em saber apenas quem era a Betseba, mas mandou chamar a Betseba. E ali Davi acabou ficando com ela. Então a gente vê que ali Davi cometeu o adultério, algo que não agradara a Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que vivia na dependência de Deus, mas ali caiu através do seu olhar. Viu aquela mulher bonita, cobiçou, e não só cobiçou, mas tomou para si. Grande Deus. E nós vimos então que aí começa uma queda, porque a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. E com Davi, infelizmente, não foi diferente. Ao ver e cometeu adultério, Betseba volta para sua casa. Mas Davi ali fica no palácio. E com o tempo, Betseba fala para Davi que está grávida. Então ali, Davi manda trazer Urias, né, da guerra. Manda uma carta e pede para Urias vir da guerra. E para Urias ir ter com Betseba, ir para sua casa. Mas Urias naquela noite prefere ficar na porta do palácio. Quando Davi diz porque ele não foi para a casa dele, Urias, homem que servia a Deus, que servia o Senhor, né, o seu Senhor Davi, de coração, e que temia, né, pela pátria, e que respeitava a sua pátria, disse que não poderia dormir, sabendo que Joabe e todo o exército, o povo lá, estava acampando em tendas, né? Como ele poderia dormir na sua casa, vendo que o exército estava na peleja? Isso se sucedeu, né? E Davi ali, mais uma vez, chamou Urias, outra vez na sua casa, né? E ali deu vinho ele, mas mesmo assim ele dormiu com os outros servos de Davi, não foi ter com sua mulher.
Davi estava querendo uma porta de escape, como que se dissesse, né? Betseba engravidou, então Urias teve pela aqui, então foi dele. Mas ele não teve com sua mulher, porque se Urias tivesse ficado com Betseba, né? Tinha vindo da guerra, tinha como ter o filho, né? Mas sabendo que no tempo da guerra ele estava fora, se ele não tivesse ido na casa dele, logo ia saber que aquele filho não era de Urias. Então, o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã, né? Que nós devemos tomar cuidado com nossos olhos, nós devemos tomar cuidado com a concupiscência da carne. Muitas vezes a gente vê muito bonito, muito belo, mas nem tudo é para nós. Nós devemos estar atentos àquilo que o inimigo tem preparado. Muitas vezes ele nos lança prato, querendo nos pegar em armadilha. Mas vamos estar atentos, porque nós vemos aí que depois dessa derrocada, dessa queda do rei Davi, então ele vê que Urias acaba mesmo vindo da guerra, não vai ter com sua mulher, então que ele arma um plano para destruir Urias, né? Um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que conhecia a Deus, mas ele estava tão assim, como eu posso dizer, envolvido com aquela situação e com aquela queda, eu acho que ele não estava nem pensando direito, que arma um plano terrível desse, para matar Urias. Manda Urias de volta para a guerra, e ali manda a carta para Joabe, pela mão do próprio Urias, para que Joabe botasse Urias na frente da batalha, para que o exército inimigo matasse Urias. Então a gente vê que em todo tempo a nossa confiança tem que estar firmemente no Senhor, porque só Ele para nos livrar de um laço desse, né? Urias nem ia imaginar que naquela carta ali Davi estava pedindo para que Joabe botasse ele na frente da batalha para ser destruído. Mas a gente vê que o Senhor Deus não se agradara dessas atitudes de Davi. O Senhor não se agradou. E a gente viu ali que Deus logo cobrou tudo aquilo que Davi fez, quando ele manda o profeta Natan. Então a gente vê então, irmãos, que diante das dificuldades, diante das coisas, né, o Senhor está sempre vendo todas as coisas. E quando nós erramos, que não nos arrependemos, o Senhor, por sua infinita graça, manda alguém, né, para nos alertar. Ou seja, nós temos o Espírito Santo que sempre nos alerta quando nós pecamos, mas se nós não dermos ouvido, o Senhor ainda manda um profeta. Davi estava ali tão envolvido que ele ainda não tinha se tocado. É como que ele ainda não tivesse caído em si acerca do pecado tão grave que ele cometera. Mas Deus manda Natan ali, Natan conta essa história para Davi, acerca desse homem rico que pegou a cordeirinha do mais pobre. Então, quando Davi se indigna contra aquele homem, e ali o profeta Natan diz, como nós acabamos de ler, né? Esse homem é tu, ó rei. Né? Porque tomara a cordeirinha do teu servo, né? No caso a mulher, e ainda tiraste a vida dele. Então o Senhor não se agradou daquele ato de Davi. E aí veio a punição para a casa de Davi. Porque a palavra de Deus diz que foi um pecado digno de morte. Mas Natan diz que Deus transpassou o pecado de Davi. Mas por Deus perdoar e transpassar esse pecado de Davi, não o cobrou com a vida. Mas o Senhor disse que a espada jamais sairia da casa de Davi. Palavra meio pesada, mas nós temos que entender que nosso Deus é aquele Deus que nos perdoa sempre. Sempre o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas nós pagamos determinados preços pelos nossos pecados. Isso eu estou falando nessa manhã, porque o Espírito Santo, né, tem colocado essa palavra no meu coração e nos alerta que nós devemos estar atentos para fazermos a vontade de Deus de conformidade àquilo que Deus quer. E que todo pecado que nós cometemos há um preço para ser pago. Jesus já pagou todo o preço do nosso pecado lá na cruz do Calvário, mas há uma consequência. Deus nos perdoa com certeza, isso não tenha dúvida. Mas de acordo com aquele nosso erro, o Senhor dali, a gente passa por uma situação para que a gente também venha nos corrigir, né, daquele nosso pecado. A gente vê ali que Deus não tomou a vida de Davi, mas disse para Davi, né, que a espada não sairia de sua casa. E aquela menininha, aquela filha de Davi, a primeira, com Betseba, ela não vingou. A gente vê que Davi orou, jejuou, buscou a Deus, mas Deus tirara a vida daquela menina, não deu a vida a ela. Mas depois de um tempo, dali orando, buscando, Davi ali viu que não teve jeito, que viu seus servos comentando que a menina tinha morrido, porque falaram, né, se ele está assim, orando, jejuando, não está tomando banho, está ali, buscando ao Senhor, está triste com a menina doente, imagina quando nós dissemos que ela tenha morrido.
Mas ali Davi viu aquele murmúrio dos seus servos e perguntou acerca do que eles estavam falando, se a menina tinha morrido. E aí falaram que sim. Então Davi se levantou e louvou e adorou a Deus, né? Então, porque Davi compreendeu que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ou seja, tem coisas que a gente só pode fazer para a pessoa enquanto a pessoa está viva. Você intercede, você fala, você ora, porque se der certo, no caso dela que estava enferma de vir a viver, glória a Deus. Mas se vir a falecer, né? Então assim foi a vontade de Deus. Então, o que o Senhor também nos fala nessa manhã. Vamos cuidar dos nossos enquanto eles estão vivos. Vamos fazer aquilo que está no coração de Deus, enquanto eles podem optar em servir a Deus, né? No caso da menina de Davi, era pequena, acabou falecendo. Mas ali nós vemos que Deus ficou surpreso com a atitude de Davi, porque Davi se levantou e adorou a Deus, não blasfemou de Deus, porque ele sabia que Deus era justo. E assim Davi passou por grande luta na sua família, de acordo com esse pecado que ele cometeu, né? Porque não foi só a questão do adultério, mas também por matar uma pessoa inocente, né? Que foi no caso Joabe, Urias, né? Então, nós vemos o quê? Que nós devemos ter cuidado com nossos olhos, cuidado com o que nós estamos fazendo. A vontade de Deus é sempre nos abençoar. E Ele está sempre nos guiando, nos conduzindo para que nós possamos estar andando por caminho certo, né? Por caminho aplanado. Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E Ele diz, Ele guia-me por verdes pastos. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos andar em caminhos retos. Mas vendo a luta, vendo o nosso pecado, vamos pedir perdão ao Senhor, que com certeza o Senhor nos perdoará. E diante do perdão do Senhor, muitas vezes a gente pode passar por alguma dificuldade, porque tem coisas que é assim, a pessoa comete um crime, ela vai presa. Mesmo que ela se arrepende, mas ela precisa ficar presa um tempo para cumprir aquele período. Então tem coisas que às vezes a gente passa por alguma luta, para que seja sanado totalmente em nós aquela questão do pecado. E também muitas vezes o Senhor deixa até mesmo para a gente na luta, para que a gente verdadeiramente venha nos arrepender de coração. E o nosso Deus é bom. Quando Ele nos corrige, é porque Ele não quer que a gente se perca juntamente com o mundo. O nosso Deus é poderoso, glorioso e maravilhoso. E a vontade de Deus é que todos se salvem. Que ninguém ande pelo caminho errado, pelo caminho do desvio, mas ande firmemente guiado através da palavra dele, no caminho do Espírito Santo, juntamente no caminho de Jesus. E assim que Cristo Jesus fale melhor seu coração. Tenha assim um dia abençoado na presença do nosso Deus. E vamos tomar cuidado com nossos olhares, olhando para onde é que ele... ou meditando se aquilo que nós estamos vendo e se estamos querendo é verdadeiramente da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não queira. Né? Não queira nada que não seja da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes e que nós possamos ser realizados como servos e como filhos deles aqui na terra. Então, fique na dispensação do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e Ele tem um cuidado especial para conosco. Se cair, peça perdão, saiba que o Senhor vai lhe perdoar, graças a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Então, diante de todas as dificuldades, nunca fique na mão do inimigo, caindo, pecando e se escondendo. Não, assuma seu erro e com certeza o Senhor lhe dará grande vitória em nome de Cristo Jesus. Mesmo que você passe por um processo, mas esse processo será para lhe fortalecer, para lhe aperfeiçoar na presença de Deus e para que você nunca mais venha querer cometer aquele erro que você cometeu. Né? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus assim tão maravilhoso, que cuida tão bem de nós. Vamos estar orando nessa manhã. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te louvar, Te bendizer e Te exaltar. Deus, Tu és digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Pai, obrigada por Tua bondade para conosco, pelo Teu cuidado, Teu querer, Pai, especial na nossa vida. Deus, dai-nos um dia abençoado na Tua presença. Livra-nos de todo o laço do inimigo e ajuda-nos a fazer aquilo que está no Teu coração. Pai, vem abençoando todas as famílias, Pai. Repreende todo o laço do inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti. Livra-nos do acidente do corpo e da alma. Permanece conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos. Graças a Deus. Tenham todos uma manhã abençoada na presença do nosso Deus. Compartilhe essa palavra. Deixe seu like e se inscreva no canal. Grande abraço para todos. A paz do Senhor.